Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos mais uma vez, para que possamos dar início a mais um dia de congresso. Vamos iniciar nossos trabalhos, já estamos ao vivo no canal do YouTube. Lembrando que os registros do nosso facilitador gráfico, Fábio Wood, já foram disponibilizados no Moodle, os registros de ontem. Um outro lembrete também importante é que no terraço do salão, com acesso pelo espaço Trindade, temos a presença das editoras católicas. Será oferecido desconto nos títulos, além da equipe de promotores que estará à disposição. Convido ao palco a professora Margarete Rodrigues, diretora acadêmica do Colégio Diocesano de Teresina, e membro do Comitê Científico do Congresso, que será a mediadora da palestra Educação para a Cidadania Global, com a professora Bernadette Gatti. Ok, bom dia. Sejam todos bem-vindos ao terceiro dia do primeiro Congresso da Rede Jesuíta de Educação e sexto Congresso Inaciano de Educação. É com muita alegria e gratidão que acolhemos a todos, neste dia que o Senhor fez para nós, que possamos realmente nos fortalecer, nos enriquecer, não só para aperfeiçoar o nosso fazer, mas, sobretudo, contagiar todos aqueles que aqui representamos. Como já foi anunciado, uma informação técnica, as perguntas serão encaminhadas pelo aplicativo. Ao longo da palestra, vocês vão encaminhando. E nós vamos aqui aglutinando algumas, agrupando, selecionando e passando para a nossa palestrante. Dando sequência às atividades de hoje, será proferida a palestra que aborda um tema de grandiosa relevância para a efetivação de uma educação para a cidadania global, a formação de professores. Para abordar esse tema, contamos com a valiosa contribuição da professora Bernadette Gatti. Com uma vasta experiência e produções sobre temas relacionados à educação, a professora Bernadette Gatti é uma referência na defesa de uma educação de qualidade. Atualmente, é pesquisadora consultora da Fundação Carlos Chagas e membro do Conselho Estadual de Educação de São Paulo. Docente aposentada da Universidade de São Paulo, tendo sido também da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Foi consultora da Unesco e de outros organismos internacionais. É autora de vários livros sobre formação de professores e metodologia de pesquisa, e de inúmeros artigos em revistas científicas nacionais e internacionais. É com grande satisfação e alegria que convidamos a professora Bernadette Gatti para proferir a palestra Formação de Professores na Perspectiva de uma Educação para a Cidadania Global. Professora Bernadette. Tudo bem, fique à vontade. Obrigada, Maga. Bom dia a todos. Eu queria agradecer muito o convite para estar aqui com vocês. É uma honra, estar com a Rede Jesuíta de Escolas. Tenho boas lembranças de colegas meus que
foram padres jesuítas, sempre muito abertos, interessantes e com forte formação, isso é muito bom. E acho que eu me sinto bem de estar aqui, mas um pouquinho nervosa, porque eu estou falando com meus pares e não sei se vou acrescentar muita coisa. Mas acho que eu vou trazer alguns pontos para a nossa reflexão, nesse momento em que atravessamos globalmente uma série de problemas que dizem respeito até à preservação da humanidade. Então, vamos começar o nosso assunto. Saí 2 telas. Deixa eu ficar no meio, então. Bom, a primeira questão é do que se trata, que contexto que nós estamos falando, porque não adianta discutir pragmaticamente esta ou aquela formação, esta ou aquela perspectiva de educação, se nós não nos situarmos no contexto amplo que nós estamos vivendo. Acho que isso é muito importante, não é? Sair um pouquinho da nossa cotidianeidade e pensar um pouquinho num contexto mais amplo que nos permita situar as nossas reflexões, né? Então, o contexto hoje da sociedade humana para nós, né, e é perceptível a cada um no seu dia a dia, que estamos numa sociedade humana densa, né, plural e complexa. Neste século, no século passado, que nós conseguimos, na verdade, ocupar todos os espaços da Terra. E esta é uma questão que nós precisamos pensar muito, porque a expansão demográfica humana, não é, em relação ao contexto de uma Terra que tem um tamanho limitado, é grande, mas tem um tamanho muito limitado. Não tem mais água do que está aqui, não tem mais ar do que está aqui, não é? Somos uma bolinha perdida no universo, né, e contida nas suas condições, não é? E com essa expansão demográfica do ser humano e as necessidades da nossa sobrevivência, manutenção da família, expansão da humanidade, nós fomos gerando muitas questões que hoje estão chegando no limite do que podemos chamar até de uma crise, né? Inclusive nas condições societárias que nós caminhamos, na constituição da nossa sociedade, que, na verdade, ao mesmo tempo que ela é global, ela também é muito local, né? Porque ela está fragmentada, isso aparece nos nossos cotidianos, em subgrupos culturais, não é? Criando, inclusive, tensões por causa também dos subgrupos socioeconômicos. Ou seja, nós expandimos a humanidade, mas estamos constituindo uma vida societária extremamente desigual. Temos heterogeneidades culturais múltiplas, temos seleção social extremamente alta e cada vez maior, e, com isso, nós temos demandas diversificadas. Claro que isso constitui um grande desafio educacional, né? E ressalta demais nessa condição a questão do papel social dos educadores. O nosso papel não é só de ensinar, dar aula, estar se relacionando. Nós temos um papel social. É um papel social que hoje está cada vez mais chamado a ser exercido e, no entanto, nós temos muitos problemas no exercício desse papel social. Lembrando, então, desse cenário, só para qualificar um pouquinho melhor, né? Onde nós estamos? Bom, num mundo cibernético. Quer nós queiramos, quer não, embora haja nichos onde esse mundo não tem ainda penetração, mas tudo que guia a funcionalidade das coisas da sociedade humana, da ciência, do transporte, de tudo que nós podemos pensar, está ligado à questão cibernética. E nós criamos com isto também formas de comunicação inusitadas. Nós sabemos a todo minuto o que está acontecendo no último recanto da Terra, tá certo? E até do fundo do mar, em determinadas partes. Isto não é trivial, né? As nossas formas de comunicação mudaram, né? Seja por imagem, seja por som, né? Nós estamos, então,
estruturando novos aspectos sociais que criam, claro, inclusões e exclusões. E isto tem que ser pensado. Essa inserção no universo cibernético, que traz novas linguagens, não é? E que traz novas formas de vida, de trabalho, tá certo? Ela cria modos de vida e valores diferentes. Não só por isso, mas também pela necessidade de condições de sobrevivência que criam subgrupos culturais e socioeconômicos, não é? E que geram também fragmentações nessa complexidade que é essa sociedade imensa, né? Então, nós estamos numa sociedade em rede, tá certo? Onde emerge um novo tipo de pessoa, um novo tipo de personalidade. Isso não pode ser desprezado. Nós estamos diante de um mundo que se chama perplexo. Há uma dificuldade hoje dos sociólogos, dos historiadores sociais, de compreenderem o que é esta nossa travessia, né? Essa nossa travessia que se mostra tão diversificada, que nos põe muitos problemas, gera muitas contradições sociais, e essas contradições sociais são trazidas para dentro das redes escolares, que elas vêm com as pessoinhas que estão vindo das suas comunidades, também influenciada por situações gerais. Então, esta relação, né, globalização, emergência de necessidades locais, cria uma série de fatores que são trazidos, né, como tensões e contradições também para dentro da escola. Então, esse cenário social contemporâneo, sobre o qual nós devemos meditar, no fundo, a cada dia, né, com a cada emergência dos fatos que nós somos expostos, né, com essa sociedade cambiante, né? Ela é cambiante porque hoje, por exemplo, provocado pelas formas cibernéticas de constituir o mundo, né, social e do trabalho, né, no mundo do trabalho nós temos todas as novas relações, né? Nós podemos pensar que a produção, que no século XIX e XX acabou sendo a indústria, né, que trazia, a vida industrial que trazia esse fator, hoje não estamos mais na era industrial, nós estamos passando para a era pós-industrial. Basta pensar que a indústria não é o grande empregador, né? Ela é necessária, mas não é o grande empregador. Aliás, a ideia de emprego também está ficando recolocada, né? Porque as funções geradas pelas novas formas de institucionalizar trabalho e de realizar trabalho, elas também trazem novas formas de você conceber as relações, seja capital-trabalho, seja cooperativas-trabalho, seja formas próprias de trabalho e até desejos de pessoas que, pelas pesquisas que a gente vê, muitos jovens dizem, eu não quero ser empregado, eu não quero ter um patrão. Eu quero fazer aquilo que eu gosto e oferecer o meu trabalho. Então, há muita discussão em torno de que a palavra trabalho vai substituindo a palavra emprego, né? E isso vai trazer grandes alterações nas nossas formas de vida, né? E nessa sociedade cambiante, acho que a gente tem que pensar um pouco. Não sei quanto vocês adentraram já a determinadas indústrias de grande porte que dão sustentação, produção de cimento ou produção de papel. É uma fábrica de papel hoje, né, que empregava milhares e milhares de pessoas. Não sei se vocês conhecem, mas tem um grande barracão de mais de 1 quilômetro, uma máquina extensa de 1 quilômetro, a massa entra aqui, numa ponta, e na outra sai o papel A4 empacotado. Quantas pessoas trabalhando? 2. 2 pessoas. Claro que isso vai envolver também os programadores, né, a conservação, tem uma série de coisas. Mas alterou-se aquela produção manual operária, não é? Ela está deixando praticamente de existir. Em cidades mais avançadas, não tem mais gente que coleta lixo. O lixo é depositado em determinados lugares, a máquina vai, pega e tira, alguém guia a máquina. Varredura de rua
é feita também com pequenos, né, tratores que vão limpando, lavando, tá certo? E você não precisa de muita gente para ficar lavando, porque uma daquelas máquinas pode lavar tranquilamente uma área de 200 mil habitantes. Então, tudo isso nos leva a pensar nas novas formas de viver que nós teremos de enfrentar, no bom sentido da palavra, né? Porque isto nos leva a pensar que vai ser muito importante conviver. É isto que está trazendo essa mensagem, né, dessas novas formas de estar no mundo. Mas nós temos que estar atentos, porque nessa transição, não é, essas contradições, a competitividade que é gerada nesse momento de transição, no fundo, cada um por si, tá certo? O desejo de ter, que é muito alentado, o desejo de ganhar. Não é? A escola pública, não todas, né? Mas grande parte é mal feita, é maltratada, não é bem limpa, não tem todos os equipamentos. O que isso pode gerar nessas crianças e jovens quando eles comparam, tá certo, com outras situações, né? Colégios bonitos, né? Um atendimento agradável. Nós estamos criando, né, além da seletividade social, porque a qualidade da educação oferecida nessa perspectiva dos padrões públicos de educação de massa e os padrões particulares de grupos sociais que valorizam a educação e procuram sustentá-la, não é? É muito, muito grande, né? Isso gera sentimentos de injustiça, né? E gera lutas e buscas de diferentes maneiras, né? Seja aquela busca do que a gente chama dos alpinistas, que procuram se colocar nesse universo, vamos chamar de positivamente, seja daquela busca daqueles que querem se manifestar de uma maneira contrária, né, de certa angústia, que provoca revoltas ou violências de diferentes maneiras, porque há o sentimento da necessidade de ter, e há o sentimento da necessidade de pertencer, seja a um grupo que for. A ideia de pertencimento, ela é essencial dentro do ser humano, né? Ter seu grupo de proteção. Pode ser a minha gangue, pode ser o traficante que me protege mais, pode ser a igreja que me acolhe, né? Ou a escola que me acolhe. Nós temos que pensar nesse acolhimento como educadores cada vez mais. Não é um acolhimento literário, né, amoroso no sentido amplo da palavra, mas é um acolhimento efetivo, tá certo? Acolhimento de compreensão e de ajuda. É nesse sentido que nós temos que atuar, que vai ser a questão de ter uma perspectiva de justiça social. Nós não vamos resolver todos os problemas, mas nós podemos trabalhar na direção da ampliação das possibilidades de construção de justiça social. Isso está posto para nós, está posto com muita, muita força, né? E o que acontece no cenário dos conhecimentos? Bom, todos vocês sabem, a ciência não para. Além do que, tá certo, que a gente passou da perspectiva dos miasmas, as ciências biomédicas, tal como elas se colocam hoje, nesse universo cibernético, inclusive, e nos quanta, né? E vem aí uma porção de coisa, né? Com desdobramentos das ciências humanas que não sabem muito como se colocar, né? Psicologia está em crise, né? A psicologia explicativa da subjetividade está em crise, né? A sociologia está em crise. Então, crise de perspectivas e de construções teóricas. Aqueles grandes modelos teóricos que nós tínhamos construído no século XX, partindo do século XIX, aqueles modelos explicativos, seja da psicanálise, seja do marxismo, seja de outras teorias que foram construídas nesse período, elas hoje estão meio
abaladas, porque elas não dão muito conta, tá certo? De prever ou certos movimentos e certas formas de comportamento e de atitude que emergem e que não se enquadram nessas teorias, né? Então, nós estamos também nas ciências humanas procurando alternativas, modos de olhar, e há uma certa perplexidade. Nós passamos do que a gente pode chamar, né, das certezas que a gente tinha, né, aquela ciência dura, né, do século XIX, para a ideia de probabilidade. Até na medicina, né, o médico, quando olha para você, ele joga com a probabilidade, né, um conjunto de sintomas, que podem ser várias possibilidades, ele vai tentar examinar o que tem de mais, o que tem de menos, e ele joga com a probabilidade, né? Não dá certeza, também não sabe se aquele medicamento que foi testado, em você particularmente, se ele vai funcionar ou não, porque tem a reação orgânica específica, né? Estamos nesse universo, que é um pouco mais relativo, né? E o conhecimento, ele não é mais dado, a ciência, estou falando da ciência. E o cenário educacional nisso tudo? Eu vou falar do Brasil, mas nós vamos encontrar, como eu já falei, questões muito semelhantes em muitos outros países, inclusive nos chamados países desenvolvidos, onde há um gap social enorme. Estados Unidos, por exemplo, tem nichos de pobreza imensos, União Europeia, da mesma maneira, né? Opa! De repente, levei um susto. Tem gente aqui. Bom, vamos ver aqui no Brasil o que está acontecendo. É bom desanuviar um pouco, né? Porque... Ai, Jesus. Socorre-me, né? Vamos olhar para nós aqui. Vou falar de dados educacionais, né? Vamos sair do nosso conforto local. Avaliação Nacional de Alfabetização, a ANA, dados de 2017, falando do país, né? A ANA é uma prova simples, quem alfabetizou, eu fui alfabetizadora, né? Comecei minha carreira como alfabetizadora, professora primária. Quem conhece alfabetização sabe que a prova é uma prova simples, factível, bem feita, não tem nada de esotérica, nem de firulas para pegar aluno, nada disso. Ela é bem justa, uma prova válida. Então, no terceiro ano, 1 em cada 4 das crianças brasileiras não sabia ler ou fazer operações aritméticas simples, depois de 3 anos de escolarização. 1 em cada 4. 45% não sabia escrever corretamente um texto simples. E a gente começa a se perguntar o que está acontecendo nas escolas, né? Em quais escolas? Porque, afinal, nós temos 200 dias letivos, em princípio. Os professores dessa faixa etária, eles têm que ficar, no mínimo, 4 horas por dia com esses alunos. Então, o que está acontecendo nesse processo de alfabetização? Como é que esses professores estão sendo formados para trabalhar com estas crianças? Seja na educação infantil, que precede os primeiros anos, seja nos primeiros anos do ensino fundamental. A taxa de abandono no ensino fundamental é de 18% em 2017, ou seja, 18% dos que chegam a adentrar para o 6º, 7º, 8º ano, não terminam o ensino fundamental. Olha, 18% em milhões, são muitos milhões. Dos que terminam o ensino fundamental, uma parcela não vai para o ensino médio, também não vai para o mundo do trabalho, isso nós já temos dado. Tem uma faixa aí de uns 17% de jovens na idade do ensino médio que não estão
nem um lado nem o outro, e se convencionou falar que são os nem-nem. Né? Dos que vão, 48% não terminam o ensino médio. Essa é a população que está vindo aí, brasileira. Aqui em São Paulo, nós temos indicadores um pouco melhores, né? Mas, em termos de Brasil, nós estamos perdendo o carro. Nós não viemos dando atenção à educação básica. Nós viemos dando atenção ao ensino superior. Então, as verbas para o ensino superior superaram em muito as verbas destinadas à educação básica. Quer dizer, começamos pela cabeça e não pelos pés e pernas. Estamos sem pé. A análise do alfabetismo funcional, que é sempre feita pela ação educativa, né, associada com o Instituto Montenegro, constatou que dos adultos de 21 anos ou mais, 27% já são analfabetos funcionais, ou seja, aprenderam alguma coisa, mas não têm o hábito de ler e já não leem, quase não leem bem, esqueceram. Né? Nós temos ainda no Brasil, tínhamos em 2015, porque o IBGE ainda não fez as novas estimativas, 8,5% da população analfabeta. 8,5%. Hoje nós somos 210 milhões. Olha os milhões que são analfabetos. É ainda assim, porque é muito duro falar isso. Mas o empenho que nós tivemos, e foi um empenho grande, para tirar o Brasil do analfabetismo dos anos 50, entramos nos anos 50 com 55% da população analfabeta. Nós somos um país de educação muito tardia, o único da América Latina, assim. O único. Muito tardia. Nunca houve, na verdade, na nossa cultura, seja a colônia, né, o Império, a Primeira República, as ditaduras, nós fomos atravessando, e a educação básica, a educação do povo, que crescia vertiginosamente, nós tivemos momentos de crescimento extremamente alto da população, foi muito descurado. Né? Embora houvesse intenções políticas, em vários momentos, de tentar reverter essa situação, mas as políticas, pelo que a gente vê, não foram efetivas. Há uma interpretação que as pessoas dão para isso, que nós somos um país muito grande e que o desejo de centralismo das coisas nesse país acaba prejudicando a realização nas práticas. Entre Brasília e o Rio Grande do Sul, o Amazonas, e, né, recônditos de vários estados, você não chega lá. Não é? Então, esse desejo de centralização e com as ditaduras que nós tivemos, talvez as políticas, mesmo que com boa vontade, elas não foram nada efetivas. E nessa trajetória, a formação de professores nunca foi cuidada. Tá? Nós temos documentos analisando a situação de pobreza, tanto da formação dos professores, quanto do seu salário. Até no século XIX tem documentos falando disso, que os proventos vindos da matriz nossa, né, que era Portugal, não dava para pagar o subsídio literário, que era o subsídio do trabalho dos professores. Né? E nós viemos vivendo essa questão. Vou falar uma coisa, que todo mundo fala, o professor, no início do século XX, ganhava como um juiz. O juiz que ganhava pouco. Né? O juiz cresceu, mas o professor ficou, especialmente o professor da rede pública. Né? Então, é um raciocínio que precisa ser ponderado com a evidência real do valor do salário. Né? Então, nesse sentido, as políticas ligadas aos professores são mais discurso do que propriamente realização. Tanto que o currículo de formação de professores, que foi instaurado em 1938,
quando se instauraram as licenciaturas. Não mudou até hoje. É a mesma concepção bacharelesca, com uma tinturinha, né, fraquinha, genérica de educação, que não permite formar um professor. Tanto que, nessa fragmentação formativa também que a gente instaurou das áreas disciplinares, se você perguntar para uma pessoa que fez licenciatura em biologia, ele não vai falar, eu sou professor de biologia. Vai falar, eu sou biólogo. Tem vergonha de falar que é professor, gente. Sou matemático. Não, você é um professor de matemática. Matemática é outra coisa. Então, e nós continuamos desse jeito, por mais que pesquisadores, educadores venham batalhando com isso desde os anos 60, falando assim não dá, assim não dá, assim não é possível formar professor. Não há uma identidade nessa formação. Né? Ela é uma formação que forma um ser fragmentário que, eventualmente, vai desenvolver uma identidade no exercício da sua profissão. Agora está se discutindo uma nova possibilidade com a Base Nacional Comum para a Formação de Professores, está em discussão. Dia 8 tem a audiência pública lá em Brasília sobre o documento que vai fundamentar essas mudanças. E vem a proposta de tentar integrar isto. Mas eu acho que no espírito brasileiro, com a dificuldade que é uma mudança cultural, eu não acho que tão já isso vai mudar tanto assim. Nós estamos retardados nisso, em mudar essa formação. Né? Ela não tem realmente um foco. Falta foco. Os cursos de pedagogia, que nunca foram destinados a formar alfabetizadores, eles eram destinados a formar gestores, orientadores educacionais, supervisores, planejadores, foi transformado arbitrariamente no grande formador de professores da educação infantil e dos primeiros anos de ensino fundamental, pelas diretrizes curriculares da pedagogia em 2006. Fechando as escolas normais superiores, que estavam fazendo esta formação, e fechando as escolas normais de ensino médio, embora elas sejam admitidas pela LDB. E os cursos de pedagogia não se ajustaram para formar alfabetizador. Né? Os estudos que nós temos feito, né, nacionais, e também que professores da USP fizeram recentemente, capitaneados pela professora Selma Garrido, mostra a ligeireza da formação que existe no curso de pedagogia, fragilidades imensas. E essa pessoa que se forma em pedagogia vai lidar para criar ambiências de aprendizagem com bebês. Olha que coisa delicada. Vai atuar na educação infantil e vai ser aquela professora, aquele docente que vai se responsabilizar pela estruturação da leitura e da escrita nas nossas crianças, o que não é trivial. Porque escrita é uma coisa arbitrária. E não é fácil você dominar o LH, saber que C cedilha funciona de um jeito, 2 S's de outro, que o S pode ter som de Z e de S. A criança enfrenta tudo isto, mas olha o resultado da Ana. De vez em quando isso aí volta, né? Acho que sou eu. Ah, ele? Tá, tá. Não, obrigada. Bom, então, a nossa situação e a discussão para mudar o curso de pedagogia encontra barreiras imensas. Né? E não sei até quando nós vamos caminhar nessa direção. Né? Vamos ver o que acontecerá nos próximos anos, mas o nosso cenário educacional e o da formação de professores, que caminha em paralelo, tá certo? Não é um cenário que a gente possa dizer, estamos nos preparando, sim, estamos preparando a nossa população, estou falando da população, tá certo? Para o enfrentamento das condições que estão emergindo aí
e já estão chegando, tá certo? Aqui, para a gente enfrentar. Cada dia na sala de aula, né? Cada dia com os nossos alunos. Preparar um professor não é trivial. Não é trivial. Nunca foi e hoje é muito mais. E esta consciência, ela precisa ser despertada, e há pessoas lutando por isso, mas esbarra no mercantilismo, né? Esbarra nas acomodações, né? Que nós precisamos abalar um pouquinho e olhar para aquilo que se está fazendo, sem ter medo de dizer, olha, isso aqui não está funcionando. É muito difícil para o ser humano reconhecer um problema, tá certo? Seu, no qual ele está envolvido. Que não é só seu, ele é político-social, né? Mas eu posso encarar. Grupos de professores de licenciatura deveriam encarar isto, né? E falar, olha, isso que nós estamos fazendo não leva este nosso licenciando a ter condições de entrar numa sala de aula e saber com quem ele está falando, onde ele está, que contexto ele está. Porque lidar com uma criança de 7, 8, 9 anos é uma coisa, lidar com um adolescente de 10, 11, 12 é outra. Não existe nas formações de professores o estudo da psicologia do desenvolvimento humano. Não existe. Então, esses professores não sabem com quem eles estão falando. Não têm condições de aquilatar isto. Então, até quando nós vamos continuar com esse tipo de formação frágil? Ainda mais com os desafios que nós estamos tendo que enfrentar. Então, o nosso cenário social, o científico e o educacional que aí está posto, não é? Nos fazem pensar que nós temos que assumir novos pressupostos. Porque falta nas nossas formações um conjunto de ideias que permitam nos dizer esta educação tem uma finalidade. Não se discute finalidades da educação em nenhum curso de licenciatura. Nós não temos uma política nacional de educação. Nunca tivemos. Tivemos programas aqui, ali, 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 ali. Política integrada, uma política de Estado, pensando em 20, 30, 40 anos, nunca tivemos. Cada um acha que vai ser o grande reformador do mundo. Cada um que assume, seja o ministério, secretaria, começa do nada, como se nunca ninguém tivesse feito nada, e não tem prospecção de futuro, a não ser as suas ideias próprias. Nós não planejamos com evidências, com dados e com finalidade, não é? Para que pensar em fazer educação? Por que educação é importante? Não é? Então, temos que pensar no papel social da escola. Temos que pensar no objetivo da educação escolar e pensar no papel dos professores nesse contexto e com essa finalidade. É disso que se trata. Qual é o papel social da escola? Estou jogando um pouco aqui, mas é ensinar educando. Não é chegar lá e fazer o aluno decorar fórmulas de matemática, fórmulas de física. Aliás, isso nem faz muito sentido hoje, você aprende isso de outra maneira. Mas nem isso os professores aprendem, a poder trabalhar o ensino de N maneiras diversificadas, o mesmo assunto, né? Porque as crianças e os adolescentes não aprendem do mesmo jeito. O nosso papel é garantir a aprendizagem, né? Mas a aprendizagem com sentido. Uma aprendizagem que faça sentido. Todo conhecimento, por mais abstrato que ele pareça, tem um sentido social. Pois ele nasceu de necessidades sociais, até a matemática. Ela não veio do céu inspirada por Deus. Isso é outra coisa. Ela veio da mente humana em choque com questões que foram colocadas na história da humanidade. E por que elas foram colocadas? Porque é importante saber o triângulo equilátero, suas propriedades e tal. Não adianta falar mais com as crianças de coisas sem sentido. Tudo tem sentido. E a formação de professores precisaria tratar do sentido dos conhecimentos, para poder garantir a aprendizagem
ensinar educando, porque cada conhecimento tem valor. Então, quando está falando de educando, nós estamos falando de valores. Estamos falando de atitudes. Que não se ensina com discurso. O discurso pode até vir, mas o que passa valores são as relações e os comportamentos que os professores têm junto com os seus alunos, respeitando a dignidade de cada um, fazendo-os compreender a dignidade do trabalho dele. E não é simples isso. Então, nós estamos falando de muita coisa, porque nós temos que propiciar o desenvolvimento humano das crianças e jovens. Quando a gente fala de desenvolvimento humano, não é daqui para cima, só da cabeça. Nós passamos aí muito tempo e estamos ainda nisso. O cognitivo, o cognitivo. Agora fica aí, o socioemocional, parece que é uma entidade. Não é? Uma coisa esquisita, não ensino socioemocional. É uma coisa muito estranha, né? Nós somos integrados, seres que pensam com sentimento. Todo conhecimento me emociona de uma maneira ou de outra. Ele é emocionado. Não vou entrar na neurociência, tá? Porque os hormônios atuam tanto quanto os rainhos elétricos que comandam os nossos elétrons que estão atuando aqui, tá? Então, todo conhecimento é emocionado. Quando eu vejo uma árvore, quando eu vejo um carro, quando eu vejo um metrô, quando eu vejo essa tela, ele é emocionado, né? E as nossas aquisições de conhecimento, elas são relacionais, portanto, são emocionadas, é integrado, não é separado, né? Então, estamos diante da questão de formar o desenvolvimento humano das crianças e jovens e, essencialmente, a construção de uma civilização. Vamos olhar que civilização que nós estamos construindo. O que está sendo construído? Eu tentei falar disso um pouco. Nós podemos trazer isso também para o nosso universo próximo, né? É isto que nós queremos? Ou queremos caminhar numa outra direção, reconstruindo essas relações? Qual é o papel da educação escolar? Eu fui puxar Neidson Rodrigues, um texto de 1991, um filósofo da educação, professor da UFMG, que morreu muito cedo. Mas ele tem um texto que eu achei que bate com essas questões que nós estamos enfrentando, né? A educação escolar é para desenvolver o processo mínimo para que todos os indivíduos de uma determinada sociedade histórica completem a sua adequada formação humana para que se torne um ser social, ou melhor, um ente cultural. Há filósofos da educação que estão discutindo que se tornar um ente cultural é se tornar um ente espiritual, né? Avançando um grau na ideia do cultural. Tal afirmação parte do suposto de que, sem a educação básica, os indivíduos historicamente existentes são seres culturalmente incompletos. Então, na acepção desses filósofos que eu estou me referindo, seria seres espiritualmente incompletos, né? Logo, parcialmente interditados para o pleno gozo de todos os recursos disponíveis na vida social. Papel da educação escolar. E o papel dos professores das equipes educadoras? Claro, é garantir que isto aconteça, não é? Mas nós temos que ter essas finalidades, esse ideário dentro de nós, não é? E não o ideário fragmentado, eu tenho que ensinar matemática, vocês têm que aprender matemática, eu vou cobrar matemática. Sim, tem, mas dentro de um espírito mais amplo e integrado com outras disciplinas. Porque é tão importante a matemática, a história, para o ensino médio é a sociologia, a filosofia. E, nesse sentido, que há um chamamento, né, de uma profissionalização dos professores que garanta a eles uma formação intelectual, né, ética, que diz das finalidades educacionais, dos valores e atitude, e relacional, que é didática e da comunicação, né?
Tá bom, 10 minutos eu termino. Então, vamos. Então, há uma discussão em torno do novo paradigma da educação. Nós precisamos mudar o paradigma educacional. Sair dessa finalidade, não, tem que formar para ir para uma escola superior boa, para ganhar dinheiro, para ser rico, para ter uma casa, para ter o carro do último ano. A ideia é trabalhar com uma perspectiva de uma escola justa. Isso é uma análise de Juan Tedesco, um sociólogo argentino muito importante, né? Uma escola justa. E para ter uma escola justa, precisamos de professores que assumam esse compromisso, com cada um dos seus alunos. E precisamos de gestores e formadores de professores que também assumam esse compromisso. Ou seja, o pessoal das universidades, tem professor que leciona a licenciatura que nem sabe que está lecionando a licenciatura. As pesquisas que nós fizemos com o PIBID, aquele projeto da CAPES, nos depoimentos dos professores, eu não sabia que eu lecionava na licenciatura, não sei o que ele está fazendo lá, né? Porque ele olha só o quadradinho dele. Vai lá, dá a aulinha dele e vai embora. Essa fragmentação que nós estamos vivendo, ela é muito perigosa, né? Não pensar nas relações que você está construindo e onde você está. A escola justa é aquela que exclui, não inclui, não exclui e qualifica. Não é só deixar a criança na escola se arrastando pelos anos. Ela não manda a criança embora, nós estamos mandando as crianças embora. 18% não conclui o ensino fundamental, 45% não conclui o ensino médio. Trata de construir uma escola justa, que é aquela que inclui, não exclui e qualifica. Aquela escola em que os alunos aprendem e se educam para a vida como cidadãos. Essa é a demanda, né? Demanda forte, né? E o desafio que está colocado no fundo desta questão é a preservação da vida nesse planeta, gente. Como é que eu vou fazer que as pessoas economizem água, ou lidem bem com a água, cuidem da sua saúde, se ela não tem os conhecimentos necessários para saber que é importante para preservar a vida de si, dos seus filhos, de si e dos outros? Eu preciso conhecer algumas coisas para me convencer de que é importante aquilo. Não jogar lixo na rua. Parecem coisas triviais, mas isso acaba com a nossa vida numa cidade. Lixo amontoado, rato, barata e doença. Por que estão surgindo novamente esses vírus no mundo inteiro que a gente julgava ter superado e surgindo vírus novos? Estão descobrindo coisinhas novas ainda, muito parecidas com a leishmaniose, mas que não é leishmaniose e está matando gente. Educar é importante para a preservação da vida e a preservação da vida com dignidade. Então, nós temos interfaces, né? Nessa perspectiva da formação humana, conhecimento, educação e educadores. Mas também temos as políticas educacionais, que muitas vezes nos cerceiam e nos levam por um caminho que nem sempre é o caminho da integração humana, da cooperação, do trabalho em equipe. Vejam, a disputa criada com as avaliações nacionais. De lado, um discurso, não é, de vamos superar as desigualdades, e do outro, avaliações que fazem ranking, e que há uma disputa acirrada. Bom, o que prevalece na cabeça dos jovens? O ranking. Nós estamos formando para competitividade, não para cooperação. Então, nós temos também políticas que estão dissonantes com o discurso, não é? E isto nós temos que começar a tomar consciência. E vou só lembrar, então, que esse contexto de complexidade em que as escolas hoje se situam, né, com esse conjunto de mudanças sociais, estão transformando a natureza das escolas. Portanto, estão demandando uma nova formação para os professores. Encarar isso de forma diferente. Estão demandando de nós uma consciência alargada. Sair do nosso pequenino mundo de necessidades e alargar um pouco a nossa consciência
especialmente nós que somos educadores, não é? Questão ética, junto às novas demandas, hoje está colocada na frente de tudo. Não é ético eu ficar reprovando sistematicamente meus alunos, se o meu trabalho é fazer com que eles aprendam. Eu tive um colega meu, há uns anos atrás, né, que dava matemática, ele veio, chegou na sala, reprovei 90% de meus alunos. Falei, você não serve para ser professor, vai embora. Ué, o que eu posso falar? Não é? Ele não está lá para fazer os alunos aprenderem? Que haja alunos que não aprendam do jeito que seria interessante, tudo bem. Mas, gente, chegar a um absurdo disso, então nós temos que pensar o que é ético na nossa profissão, né? O que é ético na nossa profissão. Então, nós estamos renovando, na verdade, eu estou caminhando para terminar, essas novas análises que vêm surgindo e estão sendo discutidas, levam a um chamamento humanista. Não aquele humanismo clássico, que deu no que deu. Não vou entrar nessa discussão, certo? Mas um humanismo renovado. José Sérgio Carvalho, né, um professor da Faculdade de Educação da USP, num texto brilhante, ele discute essa questão. Analisa, mostrando que há um esvanecimento do sentido existencial da experiência escolar. Eu diria que há um esvanecimento do sentido existencial da formação de professores. Seja a formação inicial, seja a formação continuada. Nós estamos caminhando para a coisa técnica, tecnológica, vamos virar máquina daqui a pouco. Mas a demanda social não é de máquina. A demanda social será de humanidade. E nós precisamos estar conscientes disso. Ele diz o seguinte, um dos mais claros sintomas de crise nesse âmbito pode ser detectado pela dificuldade atual em se imputar à experiência escolar qualquer sentido existencial. Converse com os adolescentes. Muitos adolescentes não dão sentido para a escola. Às vezes não entendem nem o que o professor está falando. Não sabe por que ele está ali, naquela fragmentação, o professor, 10, 12, 13, 15 professores. É a partir do ideal educacional humanista que a educação assume o objetivo da formação do espírito, a busca de cada um pela constituição da sua humanitas. A importância da vinculação da educação a um empreendimento de cunho ético, palavras deles, né? Voltado para o florescimento de uma vida interior tem que ser recuperada. Né? Ou seja, a escola tem que superar as suas funções econômicas ou meramente reprodutivas. Eu vou terminar com um filósofo francês, Garrin, que tem discutido muito essa questão desse novo humanismo, só para deixar bem claro o que eu estou querendo dizer com esse humanismo. Ele diz, o sentido último da formação humanista é seu potencial caráter emancipador, a liberdade no mundo e a consciência de si mesmo. Não a consciência e a liberdade de um indivíduo apartado da pluralidade dos homens que habitam o mundo comum, mas antes a formação de um ser singular que se constitui por meio de sua vida em relação com a humanidade e com sua obra na história. Ou seja, a construção de uma responsabilidade consciente. E ele conclui dizendo, o ideal humanista de educação se apresenta nesse sentido como um tempo de formação, no qual cada novo habitante do mundo é reconhecido como um sujeito de aprendizagem, a vida toda. E como um espaço de formação no qual, a partir do diálogo com uma pluralidade de vozes e linguagens que herdamos do passado, constituímos-nos como sujeitos do presente. Deixo essa mensagem, então, para vocês. Muito obrigada.
Ok, não é? Depois de nos brindarmos, não é, com essa fala suave, clara, assim com muita pertinência da professora Bernadette, nós vamos apresentar algumas questões dentre todas que foram apresentadas, não é? Para que ela possa, ainda nesses 15 minutos restantes, responder algumas. É claro que nem todas as questões podem ser respondidas, mas na nossa reflexão, né, e no diálogo desse contexto ao qual nós estamos preparando nossos estudantes para atuar com o compromisso e a prática da justiça, nós vamos encontrando resposta para nossas inquietações. Uma das questões que está posta aqui é que, nesse cenário, que pistas a senhora indica para a elaboração da formação continuada de nossos educadores em nossas escolas? Dentro desse cenário, o que a senhora indica como pista para contemplar nosso projeto de formação continuada? O nosso de quem? Nosso, da Rede Jesuíta de Educação, Rede Jesuíta. Né, das escolas da Companhia de Jesus. Olha, eu acho que eu dei as ideias básicas, tentei dar na minha fala. A primeira questão, que nós já sabemos de muito, é, primeiro, que não adianta você formar o professor individualmente. Ou seja, chamá-lo para uma formação, tira um professor daqui, um professor dali, tá certo? Ou seja, tira ele do seu meio de ação, do seu meio de trabalho, e vai fazer uma formação específica para ele. Quando ele volta para esse meio de trabalho, vamos lembrar, gente, um meio de trabalho forma uma cultura, né, com suas estruturas de poder, hierarquias, hábitos estabelecidos. Muitas vezes, quando ele retorna, por melhor que tenha sido aquela formação, ele vai se chocar com os hábitos daquela escola. E, provavelmente, a maior probabilidade, pelo menos dos estudos que nós temos, é que ele vá perdendo, tá certo, a sua possibilidade de inovação que ele trouxe com tanto entusiasmo. A gente preconiza muito, sempre, formações da equipe escolar como um todo, não é? Claro que preservando também algumas identidades de áreas de conhecimento ou de vocações de trabalho. Isso não quer dizer que nós vamos desprezar formações que permitam ao professor ter contato com inovações, novas ideias na sua área específica, mas que nós vamos privilegiar que ele troque isto com os seus colegas. Por que nós estamos falando isso? Porque a ideia de hoje é a da interdisciplinaridade, mas sem a perda da disciplinaridade, que se reconhece como um foco necessário para você recortar e fazer trabalhos. Mas a comunicação interáreas é muito importante, que um professor de artes entenda a perspectiva de um professor de física, não é? Que um professor de física entenda as perspectivas de um professor de história, e que eles discutam entre si, não só o compartilhamento das suas perspectivas do trabalho educativo, específico em determinadas áreas, mas das dificuldades que eles têm nesse trabalho e dos problemas que eles estão levantando nesse trabalho. Ou seja, são perspectivas de formação que nós chamamos de prático-reflexivas. Por que prático-reflexivas? Porque, além da troca que a formação coletiva de um grupo que atua numa determinada escola propicia para a interdisciplinarização dos professores, tá certo? E a compreensão deles para as diferentes áreas que estão ali no jogo com aqueles alunos, né? E uma compreensão que vai evoluindo no tempo, né? Você tem também as questões de enfrentamento de situações de dificuldade de aprendizagem dos alunos, onde eles se chocam, né? Que podem ser comuns a vários deles. Dificuldades que ele tem, por exemplo, de certo tipo de comunicação, com certo tipo de conhecimento, de eventos que ocorreram e que ficaram marcados como incidentes críticos, seja na sala de aula, seja na escola. Compartilhar isso
discutir, entender, compreender e buscar soluções coletivas faz com que o grupo caminhe numa direção conjunta e que todos tenham aprendizagens compartilhadas. Isso é muito importante hoje. Então, as proposições hoje em formação continuada, elas caminham nessa direção, não é? Para formar um ethos, né? E um corpo de confiança, em que eu posso recorrer ao meu colega para resolver problemas. E que eu aprendo a não ter medo das minhas falhas ou das minhas incapacidades de lidar com uma determinada situação, isto sendo reconhecido como próprio de cada um em qualquer atividade que a gente tem. Em qualquer atividade que a gente tem. Nesse sentido, nós temos que preparar melhor as nossas lideranças educacionais, coordenadores pedagógicos, diretores, não é? Ou supervisores, né? Pessoas que possam desenvolver uma outra forma de olhar as formações na direção dessa perspectiva mais integrante, para pensar formações continuadas também mais integrantes, né? Ou seja, o próprio desenvolvimento humano desses professores tem que ser cuidado. E, nesse sentido, o próprio desenvolvimento dos gestores também tem que ser cuidado, né? Isso pode vir do coletivo dos professores como demanda, ou pode vir de iniciativas de pessoas que lideram entidades educacionais, não é? Mas trabalhar grupos de professores que atuam junto é muito mais efetivo do que você trabalhar somente tirando ele de uma escola e fazendo uma formação cognitiva, racionalista. E vamos, gente, caminhar na direção de compreender uma coisa, tá certo? Esse modelo academicista racional da formação continuada, tal como a gente observa, em geral, sendo a maior expressão das formações, ela funciona muito pouco. Se funcionasse, nós não teríamos essa situação que nós temos, porque o que existe de formação continuada nesse país é uma imensidão, né? É uma imensidão, né? No entanto, são formações, eu vou falar uma palavra assim, picadinhas, né? Que acabam não tendo retorno. Mas temos que lembrar o seguinte, as pessoas, professores que já estão em exercício e que vão fazer uma formação continuada, eles não são tábula rasa, gente. Eles já têm conhecimentos, já têm suas reflexões, têm as suas convicções, têm os seus conceitos e têm os seus preconceitos. Tá? Isso tudo está em jogo nas aprendizagens. Então, mesmo quando eu faço uma formação coletiva, eu tenho que pensar que eu estou num universo humano, né? E esse universo humano é psico, social, cultural. E eu tenho que lidar com isso, com o background daquele grupo, né? Compreendendo aquelas pessoas, né? E elas compreendendo entre si, né? Há experiências em que... existe uma aqui, no Jardim São Luís, na beirada lá da Zona Sul de São Paulo, onde professores de uma escola, nesse bairro que é, ainda hoje não sei, mas tem sido o lugar onde maior criminalidade juvenil se manifesta, né? E maior número de assassinatos, os professores, há 20 anos atrás, se deram conta de uma escola municipal, de que não podiam continuar trabalhando com as suas crianças daquele jeito. Então, quero dizer o seguinte, há um chamamento de consciência, muitas vezes, que vem à tona em determinadas situações, nem sempre ele é aproveitado, levado adiante. Nesse caso, foi levado adiante, porque a discussão dos professores sensibilizou a coordenadora pedagógica, que resolveu ousar e propor para eles novas formas de trabalhar com aquelas crianças, integrando disciplinas, rompendo com a hora-aula e fazendo reuniões de 15 em 15 dias, arrumando um jeito de reunir os professores para discutirem como que eles estavam caminhando. Essa experiência, gente, está aí até hoje. Essa coordenadora já se aposentou, só que esse espírito de formação coletiva
contamina os novos professores que vão chegando e a escola vai desenvolvendo. Claro que não da maneira como começou, porque as necessidades agora são outras, né? E também com o envolvimento que eles conseguiram da comunidade local. Eles têm até uma revistinha no final do ano que os comerciantes do local subsidiam para publicar, né? Essa revistinha sai com coisas escritas pelos professores. Não é uma revista científica, mas contando alguma coisa, falando de uma experiência. Essa experiência contaminou escolas ao redor. Hoje são 8 escolas que participam do mesmo projeto e que se reúnem coletivamente para discutir. Então, não tem nada a ver com a administração municipal, não tem nada a ver com um projeto desse ou daquele secretário, mas são escolas que saíram do limbo e que têm um resultado educacional muito bom, né? Então, muitas vezes, o próprio coletivo de professores com os seus gestores pode ter uma demanda que leve a um processo coletivo de formação. É nessa direção que nós temos que caminhar, né? Também deixando de ser seres passivos que esperam que alguém venha, né, que alguém me estimule, que alguém me resolva, que alguém resolva o meu problema, né? Nós somos uma cultura de ter o mito de que nós vamos ter só um Salvador, né? Então, esse mito, politicamente, inclusive, nos contamina, né? E nós deixamos de ser seres participantes, porque o nosso que fazer no dia a dia está conosco, gente, lá, na nossa escola, na nossa atividade. Então, formações integradas, formações coletivas, elas são bastante importantes. E elas aportam também novos conhecimentos, porque, surpreendentemente, um professor de matemática pode ter visto alguma coisa de físico-química e falar para o professor, seu colega de físico-química, olha, eu vi um negócio assim, assim, e vice-versa, e daí para frente. Até professores de arte, né, que muitos trabalham com questões geométricas e que podem dialogar com os professores de matemática ou de física e química. Enfim, o diálogo integrado hoje é o que está sendo posto em ação, tá certo? No sentido de que, se nós queremos formar para a cooperação humana, né, e para esse sentimento de respeito ao outro de si, começando pelo respeito de si, tem que ser nas relações, né? É essa a ideia. Ok. De certa forma, na fala e na resposta da professora, ela já contempla aspecto de outras perguntas. Queria pedir desculpa pelas questões que chegaram, que foram várias, por não poder passar todas para ela agora, depois ela terá ciência de todas as questões, e queria fazer mais uma pergunta de um aluno, não é? Representando aqui os nossos alunos que participam, professora Bernadette, do nosso congresso, eles que são a razão de ser do nosso trabalho. Então, nós queremos encerrar esse bloco de questões exatamente com a pergunta de um aluno, de um estudante do ensino médio. Ele diz, professora Bernadette, o cenário e as demandas dos alunos mudaram muito ao longo do tempo. Como a senhora acha que os professores podem se adequar às novas práticas educacionais, tendo em vista uma formação de professores que responde às demandas dos novos tempos? Eu estou sempre rodando no mesmo... Mas eu vou só completar a parte anterior dizendo o seguinte, há muitos recursos para você trabalhar coletivamente, os que estão sendo utilizados em muitas partes, tanto do Brasil como da América Latina, mas não extensivamente, é usar tipo de narrativa, o registro das coisas. Porque também só falar, vira opinião. A ideia é sair da opinião e do senso comum, né, e construir conhecimento fundamentado, né, na formação continuada. Usam-se memoriais, né, usam-se casos de ensino, não é? Usam-se, às vezes, até textos de peça de teatro para estimular determinadas coisas. Ou seja, há muitos recursos para fazer essa formação, integrar essa formação que deve ser coletiva, né? Olha, nós teríamos que reformular primeiro toda a formação inicial, né?
Eu digo, e ruim não vai acontecer, né? Tinha que fazer terra arrasada do que está aí, entende? Agora, para fazer terra arrasada, nós temos que matar os professores da universidade, porque não tem jeito, desculpe, não tenho essa intenção, mas há uma ancoragem tão grande da perspectiva fragmentária do conhecimento, tanto nas universidades como nas faculdades, que você dizer, vamos integrar um currículo, inclusive com formas dinâmicas para desenvolver este currículo de modo diferente. Por exemplo, eu já falei isso, quebrar com a ideia de hora-aula. Que mania de hora-aula! Por que nós não trabalhamos parte do ensino? Claro que tem que ter a hora-aula para a formação. Eu vi na Espanha uma experiência muito interessante. Eles trabalham como eixo projetos temáticos que são definidos no início do ano para cada série, né? Esses projetos temáticos integram todas as disciplinas e ocupam cerca de 50% do tempo escolar, tá? E juntam, às vezes, séries. E tem as horas-aula, onde o conhecimento necessário para que o projeto ande, na análise de um tema, né? O tema pode ser um tema local, de problema que eles estão vivendo na cidade onde essa escola se situa, pode ser um tema nacional, pode ser um tema ambiental, pode ser um tema de saúde, enfim, temas não nos faltam, né? Questões que são colocadas para nós. Mas eles fazem o conhecimento disciplinar depois convergir numa sequência. Isso exige, primeiro, uma formação diferente dos professores, totalmente diferente, e ele tem que estar estudando o tempo todo, né? E exige planejamento coletivo e integração de trabalho, né? Então, para mudar, nós temos que mudar. Eu diria, a formação inicial seria essencial, e eu já estou desanimada, mas, enfim. A formação continuada pode caminhar numa nova direção, mas a própria dinâmica da escola pode ser diferente, né? Muito diferente. Acho que trabalhar em cima de oficinas, projetos, atividades programadas, né? Integrando docentes, isso dá muito trabalho para os professores. Na verdade, eles teriam que ficar na escola todo o período escolar para poder trabalhar junto, né? Isso implica uma nova modalidade de organização escolar. Isso virá, porque para dar sentido social aos conhecimentos e para dar sentido mesmo aos conhecimentos mais abstratos, eles terem um valor, você precisa sentir que aquilo tem sentido humano, né? Acho que caminha por aí. Não é um caminho fácil, mas a gente vai descobrindo aqui e ali experiências nessa direção, que estão superando, primeiro, essa fragmentação disciplinar a partir da orientação de uma temática que projeta, né? Projeta um trabalho para o ano todo, né? E eu vi também na Holanda escolas de educação infantil que trabalham com as criancinhas com projeto. Então, os professores se reúnem no começo do ano, eles decidem o que é importante para aquelas crianças, tendo conversado já com elas, eles conversam, eles escutam as crianças, sabe? Gravam as crianças. Aí eles projetam um tema, uma questão, que eles vão trabalhar o ano inteiro com aquelas crianças, né? E os professores trabalham de modo integrado, né? A integração dos professores, ela é fundamental para que esse novo trabalho funcione. Agora, cada um na sua área, no seu nicho, né? Eu sou mais eu e a minha disciplina, não vai funcionar. Nós temos que superar um pouco isso. Eu não sei se eu respondi ao aluno. Parece uma tarefa difícil, mas não é tão difícil se você puser em ação. São coisas simples que podem mudar. Isso tem implicações econômicas, né? Vai ter que pensar um pouquinho nisso, né? Mas há formas de saída. A escola daqui a 10 anos não vai ser essa que está aí, com certeza. Ok. Encaminhando para a conclusão desse momento, né, gostaríamos de lembrar
aqui na mesa da tarde, às 16h30. Eu posso falar só uma coisinha? Pode, sim. Esse delírio aí com EAD, nós estamos indo muito mal aqui no Brasil, né? Nós não temos bom senso. Agora pensam em EAD até para ensino médio, que é a fase mais importante da formação social das pessoas. É um absurdo. Você pensar, trazer os recursos de EAD, das multimídias, para dentro do trabalho educacional, extremamente rico. Extremamente rico. Mas você fazer a formação EAD num solipsismo do aluno que fica na sua casa com o seu computador, que ser é esse que nós estamos formando? Que socialização é essa que nós estamos dando para ele? É muito complicado. Então, essa é uma coisa que nós temos que estar muito atento. E o risco que nós temos é que hoje, por exemplo, nós temos a maioria dos professores de pedagogia, 65% deles estão fazendo EAD. E agora, como é que vai ser ele entrar numa sala de aula? Nós somos insensatos. Nós temos que sair dessa insensatez. Gente, obrigada, desculpem. Ok, obrigada. Como estávamos informando, na mesa da tarde, às 16h30, a professora Bernadette também estará conosco e certamente ampliará a resposta de algumas questões que estão aqui postas e outras que surgirem. A fala da professora Bernadette, nós observamos, dentre muitos aspectos, deu ênfase ao cenário social e científico, na contemporaneidade e às consequentes demandas educacionais emergentes e chamou atenção para o papel social da escola. Preocupação já contemplada no projeto educativo da Companhia de Jesus desde a sua origem. Projeto que se atualiza em todos os tempos e comprometido com as demandas contemporâneas, explicitado, dentre outros aspectos, o compromisso e a convocação de Padre Arrupe, que devemos educar pessoas para as demais. E o lembrete que foi colocado na fala, não só lembrete, mas a alerta, a advertência de Padre Adolfo Nicolau, de que devemos formar os melhores para o mundo. Provocados e comprometidos com o que aqui foi posto, agradecemos à professora Bernadette por sua valiosa contribuição. E, finalmente, usando as palavras da professora, quando ela foi convidada para participar como palestrante nesse congresso, respondeu: aceito com muito gosto. Assim, professora, é com muito gosto que acolhemos suas contribuições. Muito obrigada. Passo para o Renato.